Posso compreender. O que restou de um amor que foi tão bonito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua. Espero que todos estejam bem. E antes de começar o programa, nós queremos cumprimentar todos os gaúchos, que hoje é o Dia do Gaúcho, né? Então, um abraço bem especial para todos os que estão agora na Rádio Manaua e a todos os outros que não estão, mas estarão em algum momento. Então, boa tarde Porto Alegre, boa tarde Rio Grande do Sul, boa tarde Brasil. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de adoção, a respeito de famílias não tradicionais, famílias modernas, famílias contemporâneas, e estamos esperando os nossos convidados, eles deverão entrar a qualquer momento. Então, hoje, o nosso programa é o de número 62, já 62 semanas que nós estamos navegando por esse caminho. E nós hoje vamos tratar, hoje é 20 de setembro de 2022, e nós vamos tratar de trajetória de vida. Continuamos nessa questão da trajetória de vida. E o nosso tema é a vinda de Francisco numa família contemporânea. Os nossos convidados são Eduardo Campos e Roberto, que são os pais de Francisco. O que é que nós vamos conversar? Nós vamos conversar a respeito dessa chegada, dessa espera, né, de como que as pessoas transitam nesse caminho. Aí eu coloquei como trajeto para nossas conversas a chegada de um amor infinito, a decisão, a espera e a caminhada. Os convidados nós já falamos, o Eduardo Campos e o Roberto, e ainda nós temos como questão como planejar e conduzir a missão de criar, manter e educar uma criança no atual contexto. Então, isso aí é que nós vamos conversar na medida em que cheguem os nossos convidados. Mas, antes disso, eu marquei aqui uma coisa que me caiu às mãos enquanto eu esperava que vocês chegassem. É um poema do Vinícius de Moraes, que está na página 246, que chama Poema Enjoadinho. Não sei se vocês lembram dele, mas eu achei que era interessante para hoje, porque é uma coisa que eu sempre falo, criar filhos é um trabalho muito grande, e eu admiro muito as pessoas que têm essa boa vontade, essa gana, né? Esse desprendimento para cuidar de crianças. Talvez isso seja até o meu caminho de entender que os professores são pessoas muito importantes, muito especiais, porque eles passam a vida inteira cuidando de crianças, e crianças que não são suas nascidas de si, né? Mas elas estão lá cuidando o tempo inteiro. Então, vamos ver o que aqui diz o Vinícius de Moraes. É assim: filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar diz que é um porrete, cônjuge voa,
transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica, depois, que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cães prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão, porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Então, achei que era alguma coisa que nós poderíamos conversar hoje. Então, nós já estamos com os nossos convidados, né, no estúdio. Eles vão nos falar de trajetória de vida e vão nos falar de como se organizaram para decidir e esperar e manter e festejar a chegada de Francisco, seu filho. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada de aceitar o nosso convite. Boa tarde também para o Roberto, né? E vamos nós conversar um pouco a respeito de tudo isso. Acho que vamos ter um programa muito, muito especial. Bom, agradecemos o convite. É muito bom falar de paternidade, quando a gente cumpre o papel de pai, né? Que é essa mistura gostosa de ser pai e mãe na vida de outro ser humano. E muita gratidão aí por essa oportunidade, mesmo porque muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre adoção, sobre como é família homoafetiva, e acho tudo isso muito significativo. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, por esse momento. Nós aqui agradecemos, viu, Edu? Vamos conversar um pouco a respeito das nossas caminhadas. Nós aqui agradecemos. Vamos conversar um pouco a respeito das nossas caminhadas. Silvana. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Bem-vindo, Edu, Roberto. Roberto, daqui a pouquinho se apresenta, por favor. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que eu quero muito o depoimento de vocês. São muitas questões que envolvem o nosso bate-papo de hoje, né? E como o nosso tempo vai, né, correndo, assim, quando a gente pensa que ainda tem algo para falar, o tempo já foi embora, né? Então, eu vou deixar aqui para passar rapidinho para a Tereza se apresentar, e aí, Roberto, se apresenta e a gente vai nesse bate-papo, e conforme vocês vão falando, a gente vai perguntando e esclarecendo algumas coisas que a gente quiser, tá bom? Beijo, meninos. Obrigada, viu, por terem vindo. Boa tarde a todos, aos ouvintes, aos colegas, aos convidados. Teremos um assunto controvertido. Vamos ver o que os ouvintes vão dizer hoje. Porque as opiniões divergem, né? Não porque seja um problema insolúvel, mas as opiniões divergem. E, antes de mais nada, eu queria manifestar o meu pesar pelo falecimento do professor Murilo Jardelino. Amigo maravilhoso, partilhador de alegrias, de tristezas, companheiro, deixou uma legião de amigos,
todos agradecendo algum tipo de ajuda desse coração de ouro que tinha o Murilo. Ele era da Paraíba, quem conheceu sabe, professor na Uninove, professor também na Zona Leste, Santo André, São Bernardo, ele trabalhava numa faculdade lá. Então, quero deixar um abraço para as pessoas que, como eu, sentiram muito essa perda, e os alunos que estavam inconsoláveis, né, no velório. Então, deixo um abraço de solidariedade com a família, e a minha tristeza vai durar muito tempo ainda, tá bom? Depois eu tenho umas perguntas para o Eduardo, para o Roberto, mas deixa eles falarem um pouco, tá bom? Bom, muito boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. É um prazer poder participar, poder expor, né? Explicar um pouco da nossa rotina, um pouco da nossa experiência, um pouco desse presente divino que é o Francisco chegando na nossa vida. E só agradecimentos mesmo, porque quando Deus nos presenteia com o filho, no meu coração, só agradecimento mesmo. Muito obrigado. Verdade. E só uma palavrinha antes, né? Foi falado sobre as controvérsias em relação à família contemporânea. É preciso a gente entender, antes de tudo, que a controvérsia move o mundo. A sociedade é dinâmica. Se não houver divergência de opinião, a gente morre. É o momento em que tudo se estabiliza. Enquanto vivo, o tempo nos ensina que tudo se renova, tudo se altera, tudo se aprende, tudo se ensina. Com o exemplo, com a teoria, com a vida. Porque essa é a nossa verdadeira jornada. Aprender sempre e ensinar também. Então, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, desde a época do sistema escravocrata, já provocava discussões. Depois, as mães solos, que foram chamadas desde a década de 50 como mãe solteira, criou controvérsias. Enfim. E hoje, as famílias homoafetivas também geram controvérsias. Mas é muito bom que se tenha isso, porque essa é a dinâmica da sociedade e da vida. Muito bem, Edu. Antes de a gente começar a falar do Francisco, né, que é o fio da nossa conversa de hoje, eu gostaria que você se apresentasse enquanto profissional, enquanto o que é que você faz na vida, o que é que você já fez, que estudos você completou. Isso é muito importante porque as pessoas vão nos conhecendo um pouco mais. Podia ser? Socorro, eu tenho uma formação bem ampla aí na educação, né? Desde doutorado, pós-doutorado, recebi o título de honoris causa. Mas hoje, o meu maior título, o meu maior orgulho na vida é a paternidade. Então, assim, mesmo como psicanalista, eu aprendo todo dia, porque Francisco é a maior lição de vida. A gente só entende quando o filho chega. E filho nasce quando chega. Não importa se é de origem biológica ou se é por meio da adoção. Ele nasce quando chega. Então, hoje, o meu maior título, né, não de forma burocrática, mas da vida, é a chegada do Francisco, é ser pai. Edu, que beleza! Sou coordenador pedagógico de uma escola e também atuo como professor orientador de 2 programas de stricto sensu, um em educação, outro em comunicação da Logos International University, né? Como professor visitante. É isso. Excelente! Adorei a sua resposta. Bom, Roberto? a nível de formação, me formei em administração, com pós em gestão e planejamento de aeroportos, e já há mais ou menos uns 12 anos trabalho como comissário de bordo em uma companhia do Brasil. Isso é muito importante, né? Importante para mim como vida, como pai, como marido,
porque a profissão também traz bastante experiência, onde muitas pessoas têm uma concepção um pouco errônea da profissão, mas a gente trabalha indiretamente como psicólogo, como bombeiro, como enfermeiro, médico, aconselhador, e o principal, né, que é a principal função da profissão, que é trabalhar com a segurança, levar a segurança ao cliente. Então, isso traz a experiência, um know-how, também como pai, entende? De você saber entender, ter a paciência, a sabedoria e o tato no dia a dia. Somos nós, os pais do Francisco. É assim. Olha, a gente pode depois marcar mais dois encontros, né? Para o Roberto falar sobre a experiência dele como comissário de bordo, que deve ter histórias maravilhosas para nos alegrar, para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre o seu trabalho. E o Eduardo também, a live não daria para descrever o currículo do Eduardo, que o tempo não ia ser possível pela quantidade de livros publicados, de áreas que ele trabalha, né? Então, a gente marca aí depois outros momentos, um momento só para o Roberto, um momento só para o Eduardo, para falar da parte profissional. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a chegada do Francisco, né? A gente sabe que a chegada de uma criança, ela não desestrutura, mas ela faz com que a gente reorganize a vida de uma maneira que, por hora, ela, né, parece, eu vou falar aí por mãe, que eu sempre falo para vocês, né, como mãe, dá a impressão que o negócio ficou meio doido. A gente se apavora com criança pequena, com recém-nascido, com fralda, mamadeira, umbigo, banho, né? Eu sempre brinco aqui com o pessoal, falo assim, nossa, já devia vir grandinho, com manualzinho de instrução, né? Então, a criança, quando chega, ela mexe com a estrutura vital mesmo, né? Então, é por aí que eu gostaria de saber como é que vocês se reorganizaram na vida, né? Que a última vez que nós nos encontramos, o Francisco ainda não tinha chegado. O Francisco, ele chega num momento de muita expectativa e de espera, mas nós tínhamos colocado na ficha de adoção, no fórum, que nós gostaríamos de uma criança de 0 a 6 anos. E a chegada de um recém-nascido pelo processo de adoção, quando você coloca na ficha, que pode ser até 6 anos de idade, aquilo que juridicamente é chamado de adoção tardia, né? É uma raridade. Porque tem muitas crianças com 6, 5 anos de idade aguardando a adoção. Nós não fizemos restrição de nada, né? Então, nós nos propusemos adotar uma criança, se ela tivesse a singularidade de passar por essa vida como cega, surda, Down, enfim. E, de repente, eu estava no meu almoço, ligaram no fórum falando que era um recém-nascido, se nós estávamos prontos para. E aí... Estamos aqui, né? São momentos que fixam, que é fixado, né, na mente da gente, porque tudo aconteceu numa quinta-feira para na segunda-feira a gente receber ele e, como a Silvana mesmo comentou, fralda, carrinho, berço, toda aquela agitação ali, providenciar, correndo para que ele chegasse e tivesse tudo pronto, sabe? A arrumação do quarto, porque daí um recém-nascido, a gente já estava aguardando a chegada da criança para poder montar o quarto. E aí, quando recém-nascido, a gente não tem a participação efetiva. Eu falo efetiva porque afetivamente tem a participação. Cada parede pintada, a gente levava ele para olhar, mesmo recém-nascido. Cada móvel colocado, olha, filho, esse é seu quarto, preparado com muito amor, com muito carinho, porque é muito significativo para a criança, na medida que ela vai se desenvolvendo, saber tudo aquilo que os pais fizeram pensando nela e para ela.
isso traz segurança, isso é comprovação do amor, porque o amor é um contrato de relação, né? Para além do sentimento, o amor é um contrato de relação que se firma todos os dias com pequenos gestos. E eu costumo dizer isso também, família é qualidade de relação. Família não é o laço biológico, a família não é as pessoas com quem você se agrega ao longo da vida. Família é qualidade de relação. Existem laços biológicos que não constroem família. Família é o amor compartilhado, é a compreensão, é a caridade, é o estar atuante, é o compreender o incompreensível. Família é estender a mão. E a criança ensina a gente, nessa vida, algo muito singelo. Quando ela começa a ter a fortificação do tônus, você faz assim com o braço e ela estende a mão para vir no teu colo. Que é só o que ela espera, é só o que ela deseja. A segurança do colo de alguém. Não precisa de mais nada. Então essa é uma lição de humildade. A gente precisa de colo. E a gente foi buscar a maternidade. Então foi um momento muito emocionante. Fala da maternidade. Não, para nós é um momento assim, é único, né? A cada dia o Francisco ele traz um aprendizado novo, uma vivência. A gente sempre ali, sabe, sempre presente, seja qualquer hora, qualquer momento, só admirando, agradecendo e dando o nosso melhor, cada dia mais. E ser pai, a Silvana trouxe uma fala muito interessante, né? Até nos bastidores, que é essa bagunça na vida, porque a casa fica desarrumada, o horário também, e isso ensina também que a vida é dinâmica, né? As coisas precisam estar fora do lugar para elas irem se organizando com o tempo, porque essa liberdade que a criança provoca na vida da gente ensina muito. E paternidade é isso. E a gente entende, eu sempre ouvia isso da minha mãe, da mãe do Roberto, de alguns amigos, amigas, da própria Silvana, da Socorro, que o filho fica em primeiro lugar. A gente só entende isso quando o filho nasce. Tão recém-nascido, tão novinho, não pede nada, mas ele já está em primeiro lugar em todas as decisões. Eduardo e Roberto, eu sei que vocês tiveram todo o apoio da família e dos amigos, desde sempre, desde o início da relação de vocês, mas a gente sabe que a sociedade ela ainda é muito dura, né? Ela é muito dura com a relação homoafetiva e ela é muito dura, né, para entender como é possível dois homens, dois rapazes, né, criarem uma criança e ainda mais uma criança recém-nascida. Então, essa é uma questão que a gente entende que a sociedade ainda não está preparada para assimilar essa mudança, né? Então, eu gostaria que vocês me colocassem como essas outras pessoas que nunca conviveram com vocês e que não estão abertas a essas novas questões, né? Como que se vocês enfrentaram algum problema, se já, né? Enfim, se você sabe bem a linha do que eu estou colocando. A pateromofobia, ela existe, né? Assim como sempre existiu um preconceito direcionado que gera uma discriminação negativa. Por que eu falo discriminação negativa? Porque a discriminação, ela pode impulsionar o aprendizado. Então, eu tenho algum preconceito, mas ao invés de eu ter ações negativas, eu me aproximo, eu pergunto como vocês estão fazendo, no sentido de ensinar para as pessoas, aprender junto, dialogar. Isso é muito significativo em todos os momentos. A gente já teve, inclusive, um comentário na rede social bastante desagradável, mas que eu procurei responder também com paciência e humildade, porque ao longo da vida a gente vai aprendendo
E respeitar a ignorância alheia faz parte do processo de aprimoramento de todo ser humano. Ninguém nasce sabendo. Se a pessoa insistir, né, naquele posicionamento, e em tantos outros posicionamentos que acontecem na sociedade, aí a gente tem que tomar medidas pautado na lei e buscar questões, inclusive jurídicas, quando necessário. Para quê? Para preservar a nossa moral, para preservar a nossa família e para preservar a integridade também do filho. Acho que isso é fundamental em todos os momentos. As pessoas que não entendem, talvez elas tenham algo muito mal resolvido dentro delas. Também não entenderam que pai e mãe são papéis sociais, são pessoas que foram educadas numa sociedade da identidade, cuja identificação se pauta no afazer social, na responsabilidade e na relação intrínseca com uma marca biológica. Se a gente entende que ser pai e mãe são construções sociais, eu posso ser pai, o Roberto pode ser pai. O que é isso? Nós damos banho, nós damos mamar, nós trocamos fralda, acordamos de madrugada, direcionamos a atenção ao Francisco, a gente pega no colo incansavelmente, toma Dorflex depois, relaxante muscular, né, por causa da coluna, mas assim, é uma dedicação muito profunda. Isso é ser pai e ser mãe. E o que incomoda muitas vezes nessa relação é porque a gente desloca. Eu gosto muito do Bauman, né? Quando ele fala da identidade fluida. A gente desloca essa construção identitária. Porque a gente vive hoje o momento da diferença. As pessoas não precisam ser iguais. Então, aproveitar a outridade, que é não ter uma comparação mas viver plenamente aquilo que se sente, eu acho que é fundamental para superar essa formação identitária rígida, né? Provinda da Revolução Industrial, em que colocou cada um no seu papel, determinando o que cada um pode e como deve ser na sociedade. Então, a família homoafetiva, ela rompe com essa tradição. Ela vai dizer, não, os homens também são carinhosos, os homens também são afetivos, os homens também trocam fralda, os homens também batem palma quando o filho faz cocô, porque às vezes o recém-nascido fica 2 dias sem fazer cocô. E a gente faz festa com algo tão simples. Então, eu penso assim, Sil, é um aprendizado constante romper com essa estrutura, né, tradicional, machista, e mostrar que o homem, sim. Eu costumo dizer assim, o amor ensina mais do que qualquer academia. E o amor ensina também respeitar as limitações das demais pessoas. E é isso que vai dar segurança para o Francisco. É quando ele disser para a gente que passou por alguma situação um pouco delicada e a gente sentar com ele e dizer para ele, mas estamos juntos. Eduardo. Lidar com o preconceito é uma experiência diária, né? Seja pré e pós chegada do Francisco, né? Para uma pessoa, para um gay, para um homoafetivo, enfim, a gente trabalha isso dia a dia, né? Recentemente, até, como foi feita a pergunta, tive uma experiência que, sentado, conversando no avião com um colega, eu comentei, né? Chegou meu filho, acho que eu mexi em foto, alguma coisa assim, e daí o colega pegou e falou assim, nossa, que legal, que bacana, mas e a mãe? Entendeu? Então, assim, eu falei assim, não tem mãe, é pai, somos pai. Aí ele meio que ficou desconcertado, tudo, mas eu falei assim, não, fica tranquilo. Com o tempo, as pessoas elas vão entendendo que não necessariamente precisa ser pai e mãe. Pode ser mãe e mãe, pai e pai, e assim por diante. Entendeu? Então, Mesmo porque, né, na maioria das relações, nunca foi muito pai e mãe, sempre foi muito mais mãe
e o pai ausente e distante, na maioria das famílias denominadas tradicionais. Ser mãe na sociedade, só quem foi mãe na sociedade sabe o peso que é a maternidade e o quanto se cobra. E a família homoafetiva não tem esse papel, né, atribuído ao feminino, a maternidade. Então, são dois pais vivendo uma experiência muito semelhante. E as cobranças vão ser as mesmas. As responsabilidades, né, elas são as mesmas. Por exemplo, a gente tem o hábito, indiferente do horário que eu estou trabalhando, pode acontecer de eu chegar 11 da noite e 3 horas da manhã, quando o Eduardo acorda, fazer uma mamadeira, trocar uma fralda, ele liga para mim e eu participo. Eu acordo ali junto com ele, mesmo distante, mas para que o Francisco entenda que posso estar longe fisicamente, mas presente de coração, com amor, com carinho. E ele às vezes ele está chorando no colo do Eduardo, ele para assim, porque ele reconhece, peraí, tem mais alguém aqui, entende? Então a gente busca sempre estar presente. Ah, estou aqui fisicamente, o Eduardo vai fazer uma madeira de madrugada, eu estou trocando o Francisco, então assim, a gente procura ser o máximo presente no amor, no carinho, sabe, né, nos bons cuidados. E na divisão de tarefas que acontece de forma espontânea, né? Não tem uma combinação. Você faz isso agora, eu faço isso depois. É junto. A gente vai percebendo o cansaço um do outro, pelo trabalho, pelos afazeres diários, e aí, espontaneamente, a gente assume algumas responsabilidades em relação ao Francisco, como trocação de fralda durante a madrugada, a mamadeira, o banho, e é uma parceria muito, muito boa, assim. E sobre qualquer atividade, são as mesmas atividades que ocorrem dentro de uma família, em qualquer família, né? De qualquer maneira, de qualquer formação, de qualquer classe social, né? De qualquer. Não tem uma diferenciação. A diferenciação é que as pessoas se acham que têm no direito de dar palpite na vida dos outros. Para mim é muito claro isso, entendeu? Aquilo que não é dentro de um padrão, aquilo que não está dentro de uma forma, dentro daquele modelo que a gente acha que é o ideal, né? Que foi formatado para que a gente acredite que é o ideal, as pessoas se assustam, se indignam, entendeu? E acham, o pior de tudo é assim, se ainda ficasse quietinho, estava bom. Ai, nossa, Eduardo e Roberto, como é que eles vão criar uma criança? Mas se fica quietinho com essa dúvida consigo, ok. Agora, externar isso nas redes sociais, sabe? E agredir as pessoas que estão vivendo as suas vidas, isso para mim é muito difícil, sabe? Muito, sempre foi muito difícil, né? E agora eu acho que às vezes eu tenho a impressão que é mais difícil ainda. Ao invés o mundo evoluiu, nós estamos no século XXI, né? Nós temos direitos legais para as pessoas que querem viver a sua vida da sua forma como acha que é bom para si, e ainda as pessoas se julgam no direito, né, de agredir e de ofender e de, sabe, externar essas opiniões que são desrespeitosas, né? Então, eu entendo isso como um desrespeito à vida do outro, né? Eu não vou lá bater na porta da minha vizinha para saber o que ela está fazendo de almoço, se o almoço dela é melhor que o meu, né? Mas as pessoas se acham no direito, né? Eu acho que é uma agressão assim bem significativa, né? Quando encaram 2 homens, 2 mulheres dentro de uma vida que escolheram para si, né? Então, eu fiz a pergunta inicial nesse sentido, porque a gente sabe, né, como que as coisas funcionam dentro daquilo que é diferente, né?
Tereza queria fazer uma perguntinha para o Eduardo. O outro dia, Eduardo, eu assisti uma declaração do Elton John, que passou por essa situação, né? E eu fiquei pensando que você sabe que os modelos na cabeça da criança até os 5 anos estão prontos, né? Principalmente das figuras parentais. Nesse caso, você não acha que vai ficar um vazio de um dos lados dessa figura parental, sendo que ele, na escola, ele vai ver que sempre os fatos, ele vai sentir que os fatos psicológicos são aos pares, e que, no caso dele, da família dele, não existem pares distintos, né? Então, você acha que na cabeça dele ter 2 pais não vai alterar esse esquema psicológico que o Freud já definia? O Freud, ele traz muitas controvérsias, né? Eu sou psicanalista e leio bastante Freud. E muitas coisas que Freud quis publicar, ele mesmo negligenciou, porque ele sabia que, na época, a neurologia iria contestar. O próprio Freud reivindicou o papel de não ciência para ter uma maior liberdade de escrita, embora ele seja usado academicamente, para que a própria academia endurecida não contestasse aquilo que, a partir da observação e da criatividade, ele deixou como conhecimento para a humanidade. Inclusive sobre questões de relação intrauterina. E é importante também lembrar o momento em que Freud vive a sociedade e as observações que ele faz, inclusive sobre a mulher, né? Porque ele também vai diagnosticar a histeria. E a histeria caiu por terra. Não existe histeria, mulheres histéricas, né? Então, esquemas prontos, eu gosto muito de relacionar quando a gente fala de modelo, que é o princípio da modernidade. Modern Times é o tempo do modelo pronto, da identidade, da tradição. E eu discordo com essa afirmativa de que a criança tem esquemas e modelos prontos até os 5 anos de idade. Não tem como ser assim, porque a criança ela vai sendo estimulada pela imagem, pelo som, pelo aprendizado. E o Francisco, ele cresce sendo estimulado por 2 homens, seus pais. O que eu acho que pode acontecer é que o princípio da dinâmica social, ele chegar na escola e, de repente, né, 75% dos colegas terem uma formação familiar configurada pelo homem e pela mulher, pelo pai e pela mãe, e ele, assim como outros coleguinhas, porque as pessoas que são filhas de casais homoafetivos, seja por 2 mulheres ou 2 homens, elas serão matriculadas nas escolas. Isso é algo que a escola vai ter que lidar, e não a criança. Porque se a escola também não souber lidar, existem questões jurídicas para serem acessadas, né? Isso é dado. Oi. E a gente não pode desconsiderar que a própria escola, dentro do currículo escolar, a partir da educação infantil, já trabalha com a criança a nova estrutura familiar. Então, Sim. há anos, isso não é de agora. Agora a gente tem um presidente, uma Damares, um povo aí que tem um rosa e um azul. Mas há muito tempo a gente tem, dentro do currículo escolar, né, estabelecido lá na Lei de Diretrizes e Bases, na BNCC, que o material didático que vai para as escolas faz parte do conteúdo curricular, as novas estruturas familiares. Então, quando nós, né, que a idade, nós, eu digo que é a idade da mãe do Roberto e da mãe do Eduardo, estudamos com a cartilha Caminho Suave, a família era o pai de terno, gravata e pastinha, a mãe de vestidinho com avental, a menininha loira, bonitinha, com vestido de babadinho, o menininho aprumadinho, o cachorrinho lindo, de uma raça
bonitinha do lado, a gaiolinha do papagaio do outro, e lá atrás uma mulher gorda e preta. Né? Então, essa era a visão de família que havia na escola da nossa época. Hoje, a criança entra na escola e, quando ela vai estudar o conteúdo família, ela encontra aquela criança que é filha, aparece a fotografia no material pedagógico da criança. Uma criança com 2 pais, uma criança com 2 mães, uma criança com uma mãe idosa, que é avó, né? Uma criança que está numa família comunitária, onde é uma criança que nasce e vive e cresce num ambiente social, num abrigo, com uma mãe, às vezes tem uma mãe social, ela aprende a conviver com a mãe social, que é uma outra questão muito interessante também, que a gente pode, no futuro, discutir sobre, fazer um programa sobre isso, né? Então, ela vê fotografias, como nós tivemos aqui a Luciana Rude, né? Uma mãe branca, um pai branco, com 2 crianças negras, né? Então, a criança, dentro do ambiente escolar, ela já tem esse momento social de entender que existem, atualmente, outros formatos de família. E aí, o que acontece dentro da casa de vocês, né, dentro da casa de cada casal, seja ele 2 homens, 2 mulheres, ou homem com mulher, seja lá o que for, é a maneira como cria essa criança, os valores, né, aquilo que é passado para aquela criança crescer, né? Quais são os valores? E a gente tem aí outros, já que a gente fala de modelo, outros modelos de estruturação familiar, né? E normalmente eu participei de uma mesa numa universidade em Minas Gerais e dividi essa mesa com uma psicóloga e ela estava falando exatamente sobre a questão dos modelos e dos pais homoafetivos não influenciarem a sexualidade ou a orientação sexual ou a identidade de gênero do seu filho. Naquele momento eu interrompi e disse assim, e continuo mantendo a minha posição. Eu espero sim influenciar ou não a orientação, a identidade, porque se pais héteros têm orgulho de influenciar seus filhos, por que eu, como um pai gay, não posso ter orgulho de ser exemplo para o meu filho? Então a gente rompe com uma série de barreiras sociais em que as pessoas elas querem acolher, mas na verdade elas não acolhem, elas toleram, né? E tolerância, ela não se vincula com reconhecer o outro como semelhante. Reconhecer o outro como semelhante acontece na medida em que eu digo para a pessoa, eu sou espiritualista, você é católico. Na minha religião, a dimensão do sagrado é essa. Qual é a dimensão do sagrado na sua religião? Eu aprendo com o outro e ensino. Eu sou uma família homoafetiva, você é uma família heteronormativa. O que você aprende comigo e o que eu aprendo com você? Mas, retomando, eu não concordo com essa questão de que o modelo está pré-estabelecido, mas ele precisa ser desestruturado para que o novo seja apreendido. E o que eu acho que desestabiliza uma criança é quando ela, ainda que sendo filha ou filho de um casal hétero, né, é ela chegar em casa depois da aula e não receber a atenção necessária para fazer a lição de casa, não receber a atenção necessária para aquilo que ela quer falar com seus pais. Isso desestabiliza, né? E hoje já se fala também em identidade não binária, que mexe mais ainda com a cabeça das pessoas, né? Então existem pessoas que são heterossexuais, homossexuais, e que entendem, a partir da Judith Butler, inclusive, o modo como a gente se veste e se comporta como performatividade. E elas performam no masculino, no feminino, para brincar com essa questão. Isso não tem nada a ver com orientação sexual. Tem a ver com identidade social. Eu acho que a sociedade do agora,
A gente compreender que se eu estou vivo, não existe no meu tempo, porque o meu tempo é o hoje. Eu estou vivo, então eu tenho que acompanhar essa dinâmica. E se eu não entendo essa dinâmica, talvez eu tenha morrido e não tenha percebido. Muito bom, Eduardo. A gente vai aprendendo e vai reorganizando essas ideias, eu acho isso muito bom. O que me parece é que nós vamos precisar muito da escola no sentido de dar sustentação a tudo isso que você falou. Eu acho que é um pouco por aí, Silvana, porque isso ainda está muito escrito, mas quando chega na hora mesmo, não é, de você colocar em prática, às vezes você escorrega um pouco. Então, há uma necessidade muito grande, do meu ponto de vista, de as escolas, junto com as famílias, montarem, organizarem essa base de sustentação que dê para as crianças todas essa visão do todo. E não serem estabelecidas essas comparações. Quer dizer, depende muito da forma como as famílias vão tratar essa questão e também da forma como a escola vai vivenciar isso com as crianças. Porque na escola o que nós vamos ter é exatamente essa diversidade. E como que a escola vai gerenciar isso? Então, eu acho isso fundamental, acho que muito importante, é assim, sair da legislação para ir para a prática. Na legislação, a gente já sabe que está tudo mais ou menos certinho. E agora, vamos fazer uma prática convincente e uma prática que dê essa possibilidade de as crianças todas viverem felizes em qualquer uma dessas situações, seja num abrigo, seja numa família de qualquer um desses novos tipos modernos, né? E vamos um pouco por aí. Conversar com o Eduardo a respeito disso é muito importante, porque ele fala com autoridade de conhecimento. Ele tem esse conhecimento, né, do ponto de vista psicológico, e isso dá uma sustentação, dá um fortalecimento naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já segue e acredita. Mas isso é muito bom, Eduardo, estou gostando muito. A Tereza quer falar com você. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou o advogado do diabo. Então... Eu sou padre exorcista, Tereza. Ai, pelo amor de Deus! Eduardo, vocês encomendaram o sexo do nenê, ou se fosse uma menina, vocês teriam adotado? Em primeiro momento, um menino, e agora, em segundo momento, a gente retorna ao fórum, porque nós queremos um casal, e a gente já espera ansiosamente pela chegada da Clara. Em janeiro, a gente dá a entrada novamente no fórum, para receber a Clara, que será a irmã do Francisco. Pedro é franciscano, hein? Porque a Clara era a namorada do Frei Francisco, né? Isso. Quem viaja lá para a Itália sabe da história inteirinha, que os guias ficam contando exaustivamente, que eles se amavam, e ela foi para o convento, e ele foi para o outro convento, a vida separou, né? Lindos nomes. Óbvio que essa história católica, ela tem muita poética, né? A Sim. poética, ela faz com que a gente se emocione com isso, mas existia um amor entre São Francisco e Santa Clara. Existia uma dedicação de ambos para com as pessoas que tinham hanseníase na época, que eram denominados leprosos. E como advogada do diabo, inclusive, né, os leprosos eram condenados pela própria igreja, porque eles eram considerados pessoas endemoniadas, receberam um castigo do fundo do inferno. Eu falo isso porque eu fui seminarista. Então, assim... o nosso respeito à espiritualidade é muito profundo.
né? Nós temos uma fé ecumênica. Então, Francisco cresce também no lar com muita fé e é uma homenagem, sim, a São Francisco de Assis e a Santa Clara. E a terceira, que nós queremos mais uma menina. Depois de alguns anos aí, a gente ainda tem, a gente quer se programar para receber a Ágata. Aí já é um outro segmento. Com o Outra nome de uma santa. pedra preciosa. Seu filho é uma Mas preciosidade é também nome de uma santa, Águeda. Santa Águeda. É uma história muito interessante, porque ela foi mártir. Então, é interessante saber o que vocês pensam a respeito dos projetos de família. Vocês provêm de famílias grandes, estruturadas ou não? A gente vem de uma família bem grande. Se a gente considerar tios, tias, porque é sempre muito próximos, famílias grandes. Mas eu digo, família, o núcleo. Vocês provêm de... Você tem vários irmãos, o Roberto tem vários irmãos ou não? Eu posso dizer por mim, assim, somos em 4 homens em casa. Minha mãe, ela teve... primeiro foi meu irmão, depois eu, o primeiro casamento. Com 3 anos ela acabou se divorciando. E até entrando um pouco no que a Silvana falou a respeito do padrão criado antigamente, né, da família, eu posso dizer como experiência, sabe? Eu cresci após os 3 anos sem a figura paterna, né? Meu pai desencarnou aí quando eu tinha 13 anos de idade e me fez, a afirmação da Silvana me fez refletir. Por quê? Será que se eu tivesse tido 2 mães, eu não teria o vazio que eu tive por muitos anos? Da ausência de uma figura paterna ou de algo que a sociedade coloca como pai, entendeu? Então, assim, será que se eu tivesse tido uma outra figura, uma outra mulher na minha vida, como mãe também, será que não teria suprido isso? Então, são aprendizados que vão levar séculos ainda para se construir e desconstruir o que a gente aprendeu até hoje. Entendeu? Então, retornando, então somos em 4 irmãos. A minha mãe também vem de uma família grande, são 5, 2 irmãs e 3 irmãos. Então, é uma família bem grande ali, de origem parte italiana, parte portuguesa, mas bem estruturada. Hoje minha mãe está no 2º casamento dela, com mais dois filhos. E graças a Deus, tudo encaminhando. Eu sou filho de mãe solo, no sentido de fui criado e educado pela minha mãe, com o auxílio dos meus avós. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãs, ele é gaúcho, né? Então, assim, eu acho que as famílias, dentro desse conceito de diferença, sempre existiram, elas só não tiveram visibilidade. A gente pode lembrar na época da companhia, né, da Light, em que os funcionários pretos tinham que clarear a pele quando saiu em foto, porque pessoas pretas não podiam ter profissão de destaque na sociedade brasileira, né? O embranquecimento dos orixás, quando são representados por imagens e são colocados à venda muitas vezes. A gente pode pensar também aí, né, no embranquecimento da figura de Machado de Assis. Então, a diferença nunca foi respeitada nessa cultura tradicional, que o Brasil fez questão de cultivar, tendo como princípio fundante o projeto europeu de civilização e de colonização. E assim também é com as famílias homoafetivas. Tem um documentário muito interessante que é Bicha, Bichérrima, Bichona, que as pessoas falam exatamente disso. Aquilo que você criou, né? As pessoas criaram como forma de xingamento, eu subjetivo assumo para mim e passa a ser bandeira e ato de orgulho. Sim, se é desse modo que você me conhece e você me representa, então eu tenho orgulho de ser bicha, bichona, bichérrima. Né? Só que eu vou te ensinar. É o homossexual que se fala. É família homoafetiva? Não, é família. Porque família é a partilha do amor.
A ponto de, olha que interessante como as religiões são inteligentes. Quando a gente trabalha com o conceito de religião como religare, a gente não só está se conectando com o plano da espiritualidade, mas a gente está formando uma família a partir da fé. E o que nos conecta? Aquele ato de comunhão a partir da celebração, seja na Umbanda, no Candomblé, no catolicismo, numa igreja evangélica, nas suas várias denominações, né? E no shintoísmo, no budismo. Então, aquele ato de celebrar junto nos conecta. Então, o conceito de família é conexão, é qualidade de relação. A ponto da religiosidade nos ensinar a nos tratarmos dentro dessa congregação de fé como irmãos. Eu perguntei porque, normalmente, quando a gente tem família pequena, a gente projeta que o ideal seria uma família grande. E o inverso também, né? Mas, por exemplo, no meu caso, porque advogado do diabo também tem família, eu vim de uma família de uma mãe com 2 filhos. E eu nunca quis ter família grande. Nunca. Porque eu imaginei aqueles problemas todos ali que eu vivenciei multiplicados por 10, então nunca. Então, eu, por exemplo, era uma exceção à regra. Eu tinha família pequena e formei uma família pequena, e está se encaminhando para continuar sendo pequena. E por isso que eu perguntei, vocês querendo um monte de filhos aí, eu falei, nossa, deve ser filho único, né? Porque filho único quer ter um monte de filho para poder suprir aquelas brigas todas entre os irmãos, que são a delícia da nossa infância, né? Mas era isso. Obrigada, Eduardo. Passo a palavra. Silvana, você quer falar alguma coisa ou eu continuo? Está sem ouvir. Pode continuar, querida. Pode. Vamos continuando, sim. Eduardo, nós pensamos sempre em como nós vamos melhorar um pouco as nossas relações sociais, porque elas precisam ser melhoradas não somente entre os casais, entre as famílias, mas a sociedade como um todo. Nós vivemos hoje numa verdadeira guerra, né? Você olha para mim, eu olho para você de cara feia, daqui a pouco a gente está se esmurrando, e é uma coisa assim que aos poucos vira uma calamidade. Se a gente pensar na escola, porque o foco nosso é sempre na escola, nós estamos vendo, nesse momento, as crianças pequenininhas dentro da escola, já com essa veia, né, muito forte de brigar, de guerrear, e isso dentro de casa também, né? Quer dizer, as crianças têm isso, eu não sei onde é que elas estão aprendendo com tanta firmeza essa coisa de agredir, não é? Me parece que dentro das escolas nós tivemos exemplos há pouco tempo, as crianças sendo agredidas pelos próprios professores, crianças pequenininhas em creches. Quer dizer, isso é uma coisa muito ruim. E quando você fala, Eduardo, nessa questão das famílias, e as famílias que, movidas por essa união, não é? Por essa afeição, por essa capacidade de cuidar, não é? A gente vai ter uma ideia de que se nós conseguirmos isso, nós poderemos ter uma mudança muito grande na sociedade inteira. Isso seria muito bom, porque hoje parece que o que a gente cultua mesmo é a guerra, a agressão, e isso está nos levando para caminhos muito, muito estranhos. E não é isso que nós queremos para a vida da gente, né? E
Se eu não quero isso para a minha vida, com 82 anos, você imagina como é que nós não queremos isso para crianças que estão nascendo agora. E a gente tem muita dúvida, não é? Como será o futuro dessas crianças que estão nascendo agora? Como é que elas vão se desenvolver dentro dessa sociedade tão guerreira? Não guerreira no sentido de buscar arduamente dias melhores, mas é guerreira no sentido de acertar o outro para deixá-lo para baixo, né? Então, isso me parece um ponto importante para a gente continuar discutindo, né, e continuar nesse papo tão importante que nos dá uma visão mais ampla e mais profunda das relações humanas e do quanto nós precisamos cuidar disto, cuidar desse ponto. Silvana, queria falar? Socorro, você me Diga. permite? Na verdade, né, eu penso que o que mudou, o que houve, foi um deslocamento da dimensão do poder. A violência institucionalizada dentro da família, dentro da escola, sempre existiu. Eu mesmo fui agredido num período, no final da ditadura militar, pelo diretor de escola, só porque eu questionei a presença da professora eventual. Quando eu falo agredido, foi agredido mesmo, me colocar sentado de castigo na cadeira, de me empurrar contra a parede e de falar coisas para mim absurdas que eu não me esqueço até hoje, né? Então vamos pensar numa escola que já adotou a palmatória. Vamos pensar em famílias tradicionais que disseram para os seus filhos: enquanto você morar na minha casa, comer da minha comida, você vai fazer o que eu quero. Então, o que aconteceu, né, é que as pessoas silenciavam e aceitavam a hierarquia social sem questionar essa dimensão do poder. Então, a fala da mãe, a fala do pai, a fala da avó, a fala do avô, a fala do professor, a fala do diretor era incontestável. A fala do líder religioso era incontestável. E aí, depois veio uma geração que começou a questionar. Por que você faz isso comigo? Por que você tem direito de falar assim comigo? Por que eu não posso ter voz e participação na sociedade? Começando pelo núcleo familiar. E essa contestação chocou um pouco a sociedade, porque rompeu com essa hierarquia institucionalizada. Então, a violência, ela existe quando você viola alguma lei. Quando ela é institucionalizada, ela é dissolvida, ela não parece violência, ela parece educação. A ponto de alguns pais reivindicarem o direito de bater no filho. Então, agora eu não posso mais dar um tapa, nem uma chinelada, no meu tempo, no seu tempo. Né? Você está vivo, o seu tempo é o agora, se renova, reveja os conceitos, dialogue. Então, não se trata também, né, de deixar o adolescente, a criança fazer tudo. Mas não se trata também de não deixar fazer nada a partir de uma voz autoritária. Se trata de ensinar o diálogo. E no começo, foi falado do professor Jardelino. Que eu, olha que ironia, o Jardelino, eu fui professor dele no curso de pedagogia da Uninove, e em uma aula ele trouxe algo muito profundo. Ele disse assim, e quero em memória a ele todo o respeito que tenho por ele. Ele disse assim: ética não se ensina. A gente pode compartilhar a moral que foi construída historicamente, mas a ética não se ensina. Porque a ética está no profundo do sujeito. É ele que decide o que vai fazer com a moral ensinada. E aí a gente pode pensar que tudo que foi ensinado, né, a grandes personalidades é que fez. Mahatma Gandhi, com a sua ética, se posicionar como posicionou. Jesus Cristo se posicionar como se posicionou. Francisco de Assis, Hitler. Enfim, a ética está na nossa escolha a partir de uma moral ensinada. E aí, o que eu vou fazer com tudo isso depende dos meus valores. Que pode ser, a partir do ponto de vista do outro, um desvalor. E se eu tenho poder, eu vou usar a partir da minha visão. Então, o que acontece é esse deslocamento do poder.
As crianças hoje na escola, eu sou coordenador pedagógico, elas questionam. Eles se romper a hierarquia, a ponto da própria instituição já ter proposto a gente pensar nas metodologias ativas, que tornam o aluno protagonista. Para romper com essa hierarquia. Então, eu tenho a função de mediar o conhecimento. Né? Agora, existe resistência de ambas as partes. Sempre vai existir. O novo já é velho a partir do segundo seguinte. Silvana? Então, nossa, são coisas tão simples, né? E que as pessoas complicam, né? E as pessoas complicam, né? A vida familiar, né? O amor, é tudo tão tranquilo, tudo tão natural, né? Não depende de coisas que estão tão estabelecidas aí por uma sociedade que ainda não... Ela tem uma hipocrisia que me incomoda bastante, mas vamos lá. Eu quero agora saber de vocês, meninos, o seguinte: como que fica a questão dos direitos de vocês, enquanto pais na adoção, né? Vocês usufruíram da licença, que a gente chama de licença maternidade, que a gente, né, comumente chama licença maternidade. Como é que funciona a licença paternidade? Né? Você ainda está em período, né, de licença, não está? Explica um pouquinho para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Eu não sei se eu me fiz claro, Edu. Eu estou querendo saber em relação... como nós tivemos a Luciana aqui, que deu uma entrevista a respeito da adoção das meninas, né? Como que funciona no caso de vocês? Se existe alguma diferenciação na lei? Enfim, me fiz clara, Edu e Roberto? Então, quando a gente fala de homofobia, a gente tem que entender que homofobia não é só xingamento ou exclusão das pessoas que participam da sociedade a partir do seu posicionamento homoafetivo ou da comunidade LGBTQIA+. Por que eu estou falando isso? A homofobia, assim como o racismo, ele é estrutural. Então, eu estou de licença, 120 dias, o INSS já reconheceu a licença paternidade análoga à maternidade. Depois, o Roberto vai também ter os seus dias de licença, né? Mas foi algo que eu tive que ensinar para o RH. Porque é tudo muito novo, não é novo. Não é possível que seja novo. Então, o RH não sabia como funcionaria a minha licença, e falo isso muito confortável, até por conta de todos os registros feitos em relação a esse processo. Então, não foi fácil tirar a licença. Foi uma luta. Inclusão no plano de saúde, uma segunda luta. E aí, quando você fala sobre homofobia, não é homofobia, a gente só não conhece. Se eu não conheço algo que já é social, faz parte do cotidiano e é uma realidade, é homofobia estrutural. Então, é preciso também compreender o que é o conceito de homofobia. Homofobia é todas as vezes em que eu trato com diferença exacerbada, que eu não respeito o direito do outro a partir do que ele é, ainda que inconscientemente. Então, a pessoa que gerenciou o processo da licença não é homofóbica, mas a ação circundante foi homofóbica. Porque se eu trabalho no RH, eu tenho que estar preparado para a diversidade de famílias que se apresentam nesse momento. Eu não tenho que esperar acontecer para me preparar ou entender como funciona. Quando chegou na instância do INSS, foi imediato. Não levou 15 dias para eles reconhecerem a licença. Porque, óbvio, existe uma conexão direta com o governo federal e com as políticas públicas que já foram construídas. A vovó acabou de levar um xixi ali, porque ela está trocando Francisco enquanto a gente fala.
Então, e tudo que foi construído, e embora tenha existido uma tendência de desconstruir e degenerar as conquistas, isso não foi possível porque tem uma relação direta com a ONU também. Então, implica em políticas públicas internacionais, da qual o Brasil, por muito tempo, participou como país signatário. Então, é importante a gente pensar, isso é homofobia. A pessoa que praticou pode não ser homofóbica, no sentido de ter consciência da sua homofobia. Eu tenho um casal de amigos, que tem 3 filhos, e as crianças são muito parecidas. Quando eles vão em alguma festa, as pessoas perguntam, são irmãos? Ora, se são filhos dos mesmos pais, são irmãos. Não tem o que questionar, olha, meu filho, meu filho, meu filho, são irmãos. Isso é homofobia internalizada, estrutural, e as pessoas não se dão conta. Então, mas são conquistas que a gente também vai tendo que aprender a lidar, porque embora se tenha um direito garantido, muitas vezes você tem que reivindicá-lo, ensinar e praticar também a tolerância, porque como eu disse, respeitar a ignorância alheia faz parte do processo. Ignorância não como xingamento, mas ignorância do outro, ignorar essa realidade e entender como funciona. A gente vive isso. O outro não, está aprendendo comigo. E como pai, eu nunca vou saber o que é amamentar no peito. Eu nunca vou saber o que é a dor do parto. Eu sei quais são os desafios da paternidade. De ser mãe e pai ao mesmo tempo como figura social, como responsabilidade. Mas uma mulher pode me ensinar sobre isso. A minha mãe, a mãe do Roberto, pode falar para a gente como são essas dores, a dor do parto, do amamentar, e a gente aprender a partir do compartilhamento. Em relação à homofobia estrutural, a gente tem que romper com ela, a gente tem que, de fato, se impor sem medo, né? E se o outro aprendeu e voltou atrás, ok. Se não aprendeu, aí a gente tem que acionar o jurídico, porque é um direito que não pode ser negligenciado em hipótese alguma. Mas não é tão simples, não. Então, pontua isso um pouquinho, então, para a gente. Vocês tiveram direito à questão da licença, da licença paternidade, plano médico teve a inclusão do Francisco no teu plano médico? Foi difícil? Foi fácil? Francisco, depois de muita reivindicação, quase um mês conversando com a RH da empresa e também com o plano de saúde, mas foi feita a inclusão, né? Em relação à licença, mesmo no INSS, quando você recebe sendo pai, ainda é registrado como licença maternidade. E aí eu vejo 2 coisas, né? Que também é positivo, porque isso também reforça que a maternidade não é uma condição biológica, mas é uma identidade social. E se eu a exerço, o Roberto a exerce, então é licença maternidade. Entende? Então é interessante a gente também, eu falo assim, né? Brincar de ser feliz no sentido de compreender como esses papéis, cada vez mais, eles são atribuídos de forma a gênero. Nós somos mães do Francisco, sim. Nós somos pais do Francisco, sim. Enquanto papel social. Até no Rio Grande do Sul, eu acho, teve um pai que se vestiu de mulher, porque era uma festa somente para mães e filhos. Né? E ele era pai solo. Então, tudo bem. Então, hoje você é sua mãe. Se vestiu de mulher e foi com o filho na escola. Rompeu uma barreira. Porque a gente tem que começar a ironizar. O sentido da filosofia é a ironia. E quando você ironiza aquilo que é endurecido no outro, você rompe barreiras. Os grandes filósofos foram irônicos. Constantemente irônicos.
E as escolas há muito tempo já romperam com essa coisa de festinha do Dia das Mães, festinha do Dia dos Pais, porque já perceberam, né, que a dinâmica familiar ela é diferenciada, né? Então, as escolas precisam acompanhar, entender e prover isso, né? Como que eu vou organizar as questões pedagógicas da escola de forma que possa favorecer a todas as formas de família, né? Da mesma maneira como ela se organiza para lidar com as crianças que não podem pular corda, que não podem correr no pátio, né? Porque tem uma limitação física. Então, eu acho que a escola tem esse papel, muitas já fazem isso há muito tempo, e muitas ainda mantêm uma tradição, né, de festinha do Dia dos Pais, presente do Dia dos Pais, presente do Dia das Mães, né, e não se organiza para lidar com essa questão que pode ser uma barreira para a criança, né, ou deixar a criança alijada desse momento social, né? E tem empresas que são mais atualizadas, né? Até por uma necessidade. Quando elas têm um vínculo com política internacional, elas têm uma atualização mais rápida para dar um retorno, um feedback para as famílias. A experiência do Roberto é um pouco diferente e interessante isso. No meu caso, eu tenho, sim, os mesmos direitos que o Eduardo, só por uma questão jurídica. Neste momento, eu ainda não entrei de licença paternidade, e como o Eduardo mesmo falou, por algumas políticas, por se tratar de uma empresa cidadã a nível de Brasil, eu acabo tendo alguns dias a mais do que o Eduardo, por uma questão dessas políticas internas ali da própria empresa com o governo. Mas por uma questão jurídica, eu ainda não dei entrada. O que favorece, né, que hoje o Eduardo ele pode estar com o Francisco por um período e seguido, quando ele voltar da licença paternidade, a nossa intenção é daí, no caso, eu dar entrada na licença paternidade. A gente consegue estar um pouco mais presente, né, com o Francisco ali e dar todo o suporte que ele precisa. E vão dividindo as tarefas, né? E os momentos aí com o Francisco. Muito legal isso, bem pensaram direitinho aí. É um aprendizado constante, inclusive sobre essas relações de poder que a sociedade estabelece e de paciência quando se trata de coisas burocráticas, né? É testar a paciência de fato. Mas a gente tem um costume aqui em casa, né, no momento das nossas orações, que é sempre pedir paciência, sabedoria e humildade. Então está na hora de a gente colocar em prática isso. Tem que ter paciência, sabedoria e humildade. Aliás, eu acho que isso todo pai, toda mãe exercita todos os dias de sua vida: a paciência, a sabedoria e a humildade. Porque quando a gente deixa de comprar algo para a gente, para o filho, é uma lição de humildade, né? Constante. E isso, por relatos de amigos, de amigas, é a vida inteira, né? Para o pai, para a mãe, para o pai, para o pai, para a mãe, o filho não cresce nunca. Não cresce nunca. Eu tenho 48 anos, minha mãe perguntava se eu levei blusa para a faculdade, quando eu ia trabalhar. Levou blusa? Tomou xarope? Eduardo, e como foi o registro do nenê, a questão do sobrenome? Então, ele vai ser registrado, ainda não foi, porque a partir do processo de adoção tem uma espera de 3 meses, porque os adotantes, eles podem desistir do processo. Juridicamente, isso é permitido. Então, durante 3 meses, a criança permanece sob guarda, né? Depois tem as visitações para acompanhar todo o processo de educação da criança, de como ela está sendo cuidada. Mas o Francisco será registrado como Francisco Trivelin Domingues de Campos Garcia.
Por enquanto, o nome social de Francisco, como nós buscamos na maternidade, não tem registro, não tem um primeiro registro, então ele é o Francisco. Né? O que se tem é um número de registro atribuído pelo fórum, comprova a existência civil do Francisco, associado ao meu CPF, associado ao CPF do Roberto. Obrigada. E o registro vem em nome dos dois pais, Eduardo de Campos Garcia e Roberto Domingos. Eu não tinha conhecimento, né? A gente acaba se envolvendo mais com as questões da adoção quando a criança já teve, né, uma família e tal, e é a primeira vez realmente que eu converso com alguém que tenha feito uma adoção com um recém-nascido, né? Muito interessante. Obrigada pelas explicações, eu não sabia, não. Mas é interessante porque, assim, nós tivemos, em primeiro momento, essa dificuldade de compreensão, tanto do RH como do plano de saúde, mas uma vez que houve a leitura e a compreensão, foi tudo muito simples e imediato, no sentido de reconhecer o nome atribuído afetivamente, em primeiro momento. Nós levamos no pediatra e o tratamento foi muito, né? Foi surpreendente a forma, desde a recepcionista, o médico, a receptividade foi ímpar, assim, muito importante você ser muito bem recebido, né? Isso faz a diferença em um momento que a sociedade aí vem, sabe, várias dificuldades da forma de tratar essa situação. Foi muito saudável, inclusive a abordagem do pediatra declarou para a gente, né? É a primeira vez que eu recebo dois pais, um casal homoafetivo formado por dois pais, eu já tive duas mães, e ele achou assim, muito interessante, mas olha como é interessante, né? Porque nós fomos bastante elogiados pelo pediatra. Francisco não tem assadura, o Francisco está com a saúde ok, perfeita, e ser parabenizado pelo fato de serem dois pais cuidando de uma criança e não ter assadura, não tem nada disso. Né? São elogios. E assim, o banho, o cuidado, né, tudo isso. Mas entender que a sociedade sempre espera que esse atributo de afeto venha da figura feminina. Porque nós, como pais, a gente tem as mesmas dúvidas que uma mãe de primeira viagem também tem, entendeu? Ah, pode dar chá? Não pode? Pode usar talco? Não pode? Pode? Qual é a temperatura da água? Como que eu faço ele dormir? Qual é o melhor jeito de pegar? Nós temos dúvidas, nós estamos ali no aprendizado, assim como uma mãe, como seu primeiro filho, filha, entendeu? Então, olha, eu acho até que menos, porque eu me considero uma boa mãe, né? Fui uma boa mãe quando as minhas filhas eram pequenas, mas eu não consegui olhar para aquele umbigo. O umbigo, para mim, foi algo traumatizante. E o pai das minhas filhas que cuidou, banho. Então, nem todas as mães, viu, Roberto? Vocês estão superando aí. Pelo menos a mim superaram, porque tinha coisa que eu não dei conta de fazer. Eu costumo dizer, o Eduardo também ele se fez essa pergunta, né? Nossa, será que eu vou conseguir cuidar do umbigo? Eu falei assim, se você não conseguir, está tudo certo, entendeu? Porque foi quando eu comecei no início ali abordando a questão da minha profissão. Por ter ali treinamentos e treinamentos ali de primeiros socorros, tudo, a gente, para ter uma noção, a gente tem treinamento até de parto, entendeu? Numa questão de emergência durante um voo. Então, eu falei assim, não, se você não conseguir, se você tiver um pouco de receio, pode deixar, pode contar comigo. Eu vou ali, eu faço, entende?
Então, a gente está aqui para se ajudar. Eu acho que tudo na vida da gente, como humanidade, a gente tem que cair, né, virar a chave e ver que a gente está aqui para se ajudar e não para ficar em guerra, entendeu? Porque de guerra o mundo já está bem cheio, entendeu? Como a Socorro falou, né? Agora, eu posso só fazer um apontamento que eu acho muito significativo para as pessoas que estão participando desse momento, né? Adoção não é ato de caridade, adoção não é segunda opção, né? Adoção, ela precisa ser o desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, né? Então, algumas pessoas falam, ai, que gesto lindo de vocês. Se o gesto lindo é o fato de ter escolhido ser pai, eu acolho. Se o gesto lindo vem em função de, ai, vocês adotaram, eu tento explicar para a pessoa. Isso não é um gesto de caridade. O Francisco chega como filho legítimo. Não chega como um ato de caridade porque as criancinhas estão no orfanato precisando de alguém, não. Uma coisa que o curso de adoção ensina é que as crianças, elas estão, quando elas são levadas para uma casa, né, elas têm educação, elas têm lugar para dormir, elas têm refeição, elas têm quem cuide delas. Elas estão muito bem amparadas juridicamente, inclusive afetivamente. Então, aquela história, aquela imagem, né, aquela representação social em que as crianças estão lá desesperadas para serem adotadas, carentes de uma família, isso é o que o cinema criou. Tem criança que o juiz se aproxima e pergunta, você quer ir morar com tal família? Gostaria? Porque eles zelam muito pela qualidade de vida da criança no sentido afetivo. E a criança fala, não, não quero. Então, é importante desconstruir essas coisas também. Então, o Francisco chega pelo desejo, né, de nós dois sermos pais. Não é ato de caridade, não é ato de bondade. A bondade está no ato contínuo de ser pai. É isso que está em cena. E esse desejo não é uma coisa que surgiu agora, né, Eduardo? Não. Pelo menos eu conheço você há mais de 10 anos, eu Socorro também, né? Há mais de 10 anos que você sempre deixou muito claro esse seu desejo, né? E quando eu conheci o Roberto, foi a primeira coisa que ele falou. Ah, meu sonho é ser pai. Então, é algo que a gente traz no coração, o desejo de ser pai. Né? E eu acho significativo falar isso. Mesmo quem tem a intenção de fazer o cadastro para adoção, né? A intenção é sempre o desejo de maternidade, maternidade, paternidade, maternidade, paternidade, paternidade. Esse deve ser a força propulsora dessa conduta. Já que a gente falou até de Freud, né? E paternidade é o compartilhamento de tudo da vida, inclusive das dificuldades. Porque, igual o Eduardo falou agora há pouco, né? Você não pode levar como adoção, como algo bonito que a sociedade coloca e admira. Você tem que colocar isso porque está dentro de você. Eu sempre tive dentro de mim a necessidade, a vontade de ser pai. Pelo fato da minha profissão, eu não julgava legal entrar num processo de adoção, receber esse presente de Deus, mas não poder estar tão presente naquele momento passado, entendeu? Então, assim, seria bonito pela sociedade todo o processo, mas dentro de mim, eu não julgava justo, por exemplo, uma responsabilidade que eu quero para mim e, de repente, delegar para a minha mãe como avó, de repente, uma babá. Não, eu busquei sempre o momento correto dessa questão da paternidade. É o planejamento familiar, né? Então, a gente procurou o momento certo também para tomar a decisão e está preparado para qualquer momento Francisco nascer na nossa vida. Como eu disse, filho nasce quando chega. Então, ele nasceu na nossa vida dia 15 de agosto. E surpreendente, porque a gente foi buscar na maternidade, o médico se emocionou bastante, porque
Ele estava meio chorando. Quando nós pegamos ele no colo, ele parou e ele olhava para a gente de um jeito muito... E aí eu não posso deixar de fazer isso, porque rompendo também com a tradição. Nós somos espiritualistas umbandistas. Né? E na nossa fé, a escolha no plano espiritual não foi feita nem por nós dois. Já estava lá escrito, mas com autorização de Oxalá, ele olhou aqui para baixo e disse: eu quero ser filho de 2 papais. E quando ele recebeu esse amor na maternidade, a gente já se conectou, não só carnalmente, mas espiritualmente. E a gente acredita que tudo acontece por meio dessa providência divina, dessa providência de Oxalá, com todo o seu ensinamento de paciência, sabedoria e humildade. Então, esse exercício da paternidade, né, é o exercício do cuidado que nós que temos essa fé aprendemos com os guias espirituais, que é do olhar sempre, zelar sempre para o bom cuidado. E corrigir quando necessário. Meninas, diga, Eduardo. A nossa hora acabou, Eduardo. Já pensou? Você acredita nisso? Olha, foi muito bom esse papo com vocês, que nós aprendemos bastante. Nós sempre aprendemos nesse programa, né? Muito obrigada, Eduardo. Foi muito bom ter essas notícias todas. Nós desejamos uma vida muito tranquila e muito feliz para o Francisco e para vocês, né? E assim nós nos despedimos desse programa de hoje. Muito obrigada a todos os que estiveram conosco na Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Obrigada, Silvana, obrigada, Tereza, obrigada, Roberto, obrigada, Eduardo. Saudade, Obrigada. Eduardo. Um beijo. Obrigada, Roberto, Eduardo. Um beijo para Francisco. Um abraço. Saudade. Saudade. Saudade do nosso cafezinho lá no shopping. Oh. Com certeza. Então, até breve, Eduardo e Roberto. Beijo. Francisco. Boa tarde a todos. Não tente me enganar.